Boa noite, pessoas, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo essa maravilhosa videoaula, tá certo? Aqui eu vou dar continuidade com vocês a respeito, né, da biologia celular. A gente viu nas últimas aulas ali a respeito de organelas, né? Eu falei um pouco para vocês sobre as organelas celulares e em especial nessa videoaula a gente vai se focar no núcleo, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre o núcleo da célula, né? O famoso núcleo interfásico, que todos nós eucariontes possuímos, e a gente vai falar um pouco do material genético, tá? Vou falar um pouco para vocês de como o material genético se estrutura dentro do núcleo nessas células, tá bom? Então é uma matéria aí muito importante, que vocês têm que entender muito bem alguns conceitos, algumas coisinhas explicadas aqui, porque ele faz link com ligação com a próxima parte da matéria, que seria o processo de mitose, meiose e depois espermatogênese e ovogênese, né? Processo, os dois conhecidos como gametogênese, que é a produção dos gametas. Então, para vocês entenderem a continuidade da matéria, é importante vocês verem algumas coisas sobre núcleo, tá? Então, a gente sabe que as células eucariontes, que somos nós, os mamíferos, os vertebrados, né, quase todos os grupos, os reinos dentro dos seres vivos, tirando Monera, que são as bactérias. Todos eles possuem um núcleo interfásico. Por que ele é chamado, né, de núcleo interfásico? Porque ele está presente durante parte do ciclo celular que a gente chama de intérfase. O que é intérfase? A intérfase é o espaço entre duas divisões celulares. Então, quando a célula não está se dividindo, não está sofrendo o processo de mitose ou meiose, que é matéria de outra aula, ela está em intérfase. O que ela faz em intérfase? Em intérfase, ela está ali produzindo e tendo o seu metabolismo próprio. Então, ela está ali produzindo enzimas, proteínas, estruturas internas, ela está ajudando na absorção de substâncias, dependendo de onde a célula estiver. Tá? Então ela está executando suas funções normais. Então esse núcleo é chamado de núcleo interfásico, às vezes, porque durante o processo de divisão celular, ele se dissolve. A membrana que envolve o material genético é dissolvida e essa dissolução acontece no final da intérfase. Na verdade, no início da divisão celular. Então ele só está presente durante a intérfase. Então a gente pode chamar ele de núcleo interfásico. Esse núcleo ele possui uma alta taxa, né, de atividade metabólica, porque ali dentro a gente tem a nossa querida molécula de DNA. O que o DNA faz? O DNA ele é talvez das moléculas mais importantes, mais famosas que a gente tem em todos os seres vivos. É o DNA que contém a informação, toda a informação, na verdade, de um organismo. Tá? Ele é como se fosse uma grande biblioteca que contém ali informações de como aquele organismo funciona e como ele é constituído. Então ali você tem, nesse DNA, estruturas básicas que todo mundo conhece, que são os famosos genes. Os genes, eles são expressos a partir desse DNA na forma de uma proteína que vai executar suas funções aí, tanto de regulação ou função plástica, depende para que ela é produzida, mas esses genes que atuam aí na expressão das características de um indivíduo estão todos presentes dentro desse núcleo. Por isso que é uma região com uma alta atividade metabólica, ela está o tempo todo acontecendo coisas ali dentro. Esse DNA no interior do núcleo interfásico, ele é chamado de cromatina, quando a gente está em intérfase, que é o quê? É quando ela está desespiralada, e eu vou explicar com mais detalhes para vocês isso aqui. Então, o núcleo, né, o núcleozinho, essa bolinha aí, ele contém algumas estruturas-chave dentro da biologia que a gente precisa saber para poder entender certinho como ele funciona. Então, a gente pode dividir ele em 4 componentes principais. A membrana nuclear, o nucleolo, o nucleoplasma e a cromatina. Cada uma dessas coisinhas tem uma função certinha para desempenhar ali dentro, que vai aí definir sua importância dentro de todo o funcionamento dessa estrutura. Então, lembrando que esse núcleo está presente durante a intérfase. Tá? Continuando, então, eu vou falar um pouquinho dessas 4 estruturas que eu defini aí para vocês, só para a gente poder elucidar melhor essas questões. Então, o que a gente tem? A gente tem o núcleo,
certo? O nosso núcleo interfásico, ele é dividido em 4 estruturas. A primeira, vou começar de fora para dentro para ficar mais fácil. A gente tem o envelope nuclear, ou membrana nuclear, ou carioteca, né? Como vocês já devem ter visto, mas carioteca não é um termo muito bom da gente usar, tanto é que ele está caindo aos poucos em desuso, tá? Que ele é o que? Ele é uma ramificação do retículo endoplasmático, então ele surge a partir do retículo. Ele tem a composição química muito parecida com o retículo endoplasmático e, consequentemente, é parecido com a membrana plasmática que a gente tem. Então, ele tem 2 camadas, tá? A parte que a gente chama de lâmina interna e lâmina externa. Entre a lâmina interna e a lâmina externa, a gente tem uma cavidade, que é um espacinho, que a gente chama de perinuclear, tá? Que seria essa partinha mais escura aqui que fica entre as 2 lâminas. Essas lâminas, a lâmina interna, ela faz comunicação com o nucleoplasma, né? Que eu vou explicar um pouquinho melhor o que é. E a lâmina externa, ela faz comunicação com a parte de fora, que é o próprio citoplasma da célula. Lembrando que a composição desse núcleo é muito parecida com o que a gente tem na nossa membrana plasmática. É uma bicamada de fosfolipídios do mesmo jeitinho, tá? Que a gente já viu. Então, o que acontece? Esse envelope nuclear, ele tem vários buraquinhos que a gente chama de poros, ou poros nucleares. Por que ele tem isso? Esses poros é o motivo pelo qual não se deve chamar essa estrutura de carioteca, porque carioteca significa uma caixa fechada. Ela não é fechada, tá? Ela tem vários poros que fazem a comunicação da parte interna com a parte externa do núcleo. Então, quando esse núcleo produz, sei lá, um RNA mensageiro para fazer a síntese de proteína, de alguma proteína específica que o seu organismo precisa, esse RNA mensageiro é produzido lá dentro, né, pelo DNA, e ele sai para o citoplasma da célula pelos poros nucleares. Então, é ali que ocorre esse transporte. Ele sai para fora para ir desempenhar suas funções no citoplasma, que pode ser qualquer uma. Então, por isso que ela não é uma estrutura fechada, ela faz comunicação com o meio externo, aí, que seria o meio intracelular, no próprio citoplasma da célula. A próxima estrutura que a gente tem é o nucleolo. Tá? O que é o nucleolo? O nucleolo é um corpúsculo bastante condensado, feito principalmente de RNA ribossômico e proteínas. Tem aí uma quantidade também de fosfolipídios, um pouco de DNA também, mas em sua maioria ele é feito de RNA ribossômico. Esse nucleolo ele é responsável principalmente pela síntese de ribossomos no interior aqui do núcleo, tá? Que depois são exportados para fora. Depois a gente tem a cromatina, que é o material genético em si, não vou detalhar agora, porque o resto da aula vai ser a respeito dela, praticamente, da cromatina. E o nucleoplasma, por último, ele tem uma composição praticamente idêntica ao citoplasma celular, só que ele é o preenchimento interno do núcleo, tá? Então é nele, ele serve como molde, entre aspas, não molde, ele serve como meio, desculpa, molde ficou muito feio, ele serve como meio onde as reações químicas celulares do núcleo vão acontecer. Então, síntese de RNA, a duplicação do DNA, a formação depois dos nucleolos, tudo isso vai acontecer dentro desse nucleoplasma, por isso que ele é extremamente importante para as reações químicas do núcleo. Passando, então, dessas 4 estruturas básicas que compõem o nosso querido núcleo interfásico, a gente vai se focar em uma estrutura que é a cromatina. A cromatina, ela é uma molécula aí de DNA, tá? Ela é uma grande molécula de DNA reto, tá? É um filamento bem longo, não espiralado. Está escrito aqui no começo da aula de vocês, cromatina e cromossomos, né? Mas o que é um cromossomo? Cromatina e cromossomo são 2 estágios diferentes da mesma coisa. Ambos são estágios diferentes do DNA. A cromatina é quando esse filamento de DNA ele está ali desespiralado, compridão ali no núcleo e está fazendo suas funções de síntese de proteína e de duplicação do próprio DNA. Ele vai ter partes que são extremamente espiraladas, que você não tem síntese de proteína. Essas regiões são chamadas de heterocromatina, tá? São regiões, entre aspas, que não codificam nada, que a gente saiba, tá? Algumas a gente sabe que tem uma certa importância biológica dentro da vida do cromossomo e do material genético. Isso já foi chamado também, essas regiões de heterocromatina, de desertos genéticos,
junto com aquelas regiões que têm bases repetitivas, era a palavra que eu queria falar. Mas enfim, basta saber que quando essa cromatina ela estiver bastante condensada, ela é chamada de heterocromatina. Quando ela estiver na forma filamentosa, ela é chamada de eucromatina. Essa forma de cromatina que a gente tem aqui, tá? Tudo isso que eu estou falando está aqui. Heterocromatina e eucromatina. É quando a célula está em intérfase realizando suas funções. Quando ela vai fazer o processo de divisão celular, ela passa de cromatina para cromossomo. Percebe que é a mesma coisa, só uma mudança do estado e da composição das moléculas de DNA, mas continua sendo molécula de DNA do mesmo jeito. O que é um cromossomo? O cromossomo é uma estrutura feita de cromatina, extremamente condensada em associação com algumas proteínas específicas, chamadas de estonas. Por que a molécula de DNA passa de cromatina para cromossomo? Qual que é a importância disso? É um fenômeno extremamente importante porque define aí alguns conceitos que a gente vai ver depois em mitose e meiose, mas já convém eu falar aqui. Essa compactação do DNA na forma de cromossomo serve para facilitar a célula na hora da divisão celular. Você meio que empacotou o material genético. Quando esse material genético vai ser dividido entre as duas células filhas que vão surgir depois do processo mitótico, ele está empacotadinho, então é mais fácil para a célula separar ele, tá bom? Então, esse cromossomo ele tem algumas organizações bem interessantes. Como eu já falei para vocês, eles são compostos praticamente de DNA e proteínas associadas. Essas proteínas são essas bolinhas aqui, que são as estonas, tá? As estonas, elas formam grandes estruturas chamadas de nucleossomo, no qual a molécula de DNA ela fica enrolada sobre elas. Essa estrutura é chamada de octâmero porque é formado por 4 pares de moléculas de estona. Depois, a gente tem geralmente uma estona que fica exterior aqui, que ela organiza a torção dessa molécula de DNA. E aí você consegue compactar mais o cromossomo até formar uma estruturona, que é parecida com isso aqui, tá? Que seria tudo isso aqui condensado. Então, essas estruturas aqui, elas ficariam todas aqui assim, ó, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Extremamente condensadas e juntas, enroladas, quase como um novelo de lã, para ficar mais fácil do cromossomo se dividir e dividir o material genético depois. A gente vê a olho nu algumas estruturas dentro da molécula do cromossomo. A gente vê constricções secundárias, a gente vê centrômeros e a gente vê a zona SAT, ou zona satelitária, ou satélite. O que é uma constrição secundária? Tá, se tem a secundária, tem que ter a primária. Concordam comigo? Não tem como você ter a secundária direto. O centrômero é a constricção primária. Ele é o quê? Ele é a região onde vai permitir a formação de uma estrutura que a gente chama de cinetocoro durante o processo de divisão celular, no qual a gente vai ter a separação desse cromossomo. Vocês estão vendo que esse cromossomo tem uma coisa só, por mais que ele tenha essa divisão em gominhos aqui? Na verdade, geralmente esses cromossomos eles estão duplicados. Então você vai ter do centrômero aqui saindo outra região igual essa e outra região igual essa, tá? Que é aquele famoso cromossomo em X que a gente vê por aí. Eu vou explicar no outro slide um pouquinho melhor. Então a constricção secundária seria uma outra região de heterocromatina que se forma aqui. O mesmo vale para a zona satelitária, tá? Só que mais nas pontas. Essa zona satelitária, geralmente, ela vai ter várias bases que são similares, repetitivas e servem para proteger o genoma e evitar a perda dos telômeros quando a gente está fazendo a síntese de DNA, tá? Toda vez que as células se duplicam. Mas, enfim, isso é coisa para outra aula. Então, basta saber que essas estruturas aqui elas são mais caracterizadas pela gente para estudar. Então, a gente sabe que alguns cromossomos humanos eles formam essas estruturas e a gente consegue, às vezes, identificar ele só olhando no microscópio. Então, a gente já sabe qual par que a gente está falando. Como assim par? Vou explicar isso um pouquinho melhor depois também. Na verdade, vou explicar já. O que é um número cromossômico? Esse aqui é um número muito importante, que é conhecido também como número diploide ou cariótipo, que é o quê? Cada espécie de ser vivo, pelo menos os seres vivos eucariontes, em especial os vertebrados e os invertebrados, né, os animais e as plantas também a gente pode incluir nisso, eles têm um número cromossômico. Cada espécie geralmente vai ter um número cromossômico associado a ele. O que significa esse número cromossômico? Quando a cromatina começa a se condensar para formar o cromossomo,
ela vai formar um certo número de cromossomos. Pensa o seguinte, quando você vai fazer uma mudança de uma casa, você pega suas coisas e coloca numa caixa. Imagina que as suas coisas que você está colocando na caixa é o material genético, é o DNA, e a caixa é os cromossomos. Então você vai precisar de um certo número de caixas para transportar todas essas coisas. O mesmo vale aqui para a célula. Ela vai precisar de um número de cromossomos para transportar todo o material genético dela. Isso varia de espécie para espécie. Tem espécies que vão ter mais genes, tem espécies que têm menos genes, tem espécies que têm muito DNA repetitivo, principalmente plantas, né, que acontece muita poliploidia. Elas têm cromossomos inteiros duplicados, às vezes 3 ou 4 cópias de cromossomos duplicados. Então, existem aí uma miríade muito grande de número de cromossomos dentro da biologia, de números cromossômicos. Mas o que a gente sabe? A maioria das espécies elas são diploides. O que seria diploide? Ela tem todos os cromossomos que ela tem, possui um par. Tá? Ele nunca está sozinho. No caso da espécie humana, todo mundo já deve ter ouvido falar que o nosso número de cromossomo é 46 ou 23 pares de cromossomos. É exatamente isso. A gente tem 23 pares de cromossomo, totalizando 46 cromossomos. Esses 23 pares, tirando os cromossomos sexuais, eles são idênticos. Tá? Eles são, pelo menos em estrutura, idênticos. Então, eles se pareiam na hora que a gente está fazendo a meiose, para ocorrer o crossing over no paquíteno da meiose, que isso é matéria para outra aula também, não vou entrar em detalhes muito aqui agora, tá? Basta ver que a maioria dos organismos eles são diploides, tendo 2N, a gente chama esse número de 2N, tá? Seria 2 vezes o número de pares de cromossomo. Tem organismos que vão ser triploides, quadriploides e vai indo, tá? Principalmente planta. Alguns organismos são haploides, ou seja, só tem uma cópia de cada cromossomo, o que é normal, tem muita espécie que é assim, mas a gente trabalha geralmente com 2N dentro do ensino médio para ficar mais fácil. Então todo mundo entendeu o que são essas estruturas aqui? Posso passar para a próxima parte. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui era para ter uma outra cópia aqui do lado? Então eu vou explicar aqui agora, tá? A gente tem geralmente essa estruturinha aqui nos cromossomos. Como a gente chama essas estruturas? Essas estruturas são conhecidas popularmente como cromátides. Essa cromátide aqui com essa daqui são cromátides irmãs, assim como essas duas aqui. Qual que é a característica delas? Elas são idênticas, tá? Então, essa parte aqui é uma cópia dessa parte aqui. Então, essa parte aqui é copiada aqui. Como se fossem duas fitas coladas umas nas outras pelo centrômero. O centrômero liga umas nas outras. Isso aqui surge por quê? Porque o material genético ele é duplicado. Tá? Como ele é duplicado, ele vai criar uma cópia de cada uma deles, e essas cópias tendem a ficar juntas pelo centrômero. Quando que elas vão se separar? Quando tiver no processo de divisão celular, que vai formar o cinetocoro, que é uma estruturinha aqui formada por microtúbulos, né, ligados com as fibras do fuso e os centrosomos, e vai puxar cada uma para um lado. Quando você puxa cada uma para um lado, você divide isso para cá, isso para cá. Por que você divide? Porque esse cromossomo está duplicado, ele tem o dobro de material genético. Então, por isso que você divide para metade de uma célula para metade da outra. Essas estruturas são chamadas de cromátides, e o centrômero, então, essa regiãozinha aqui bem condensada. O cromossomo ele tem um ciclo, né? Ele só existe durante a divisão celular. Então, o que acontece? Vocês estão vendo aqui que tem G, S, G2? O que é isso? Isso aqui são fases da intérfase, né? Lembra que eu falei que o nosso núcleo recebe o nome de núcleo interfásico? Então, a intérfase, a gente vai ver depois, em mitose e meiose, que ela tem uma fase G1, uma S e G2. A G1 é quando ela está na forma de cromatina, material genético, ali funcionando. Na fase S, esse material se duplica. Quando ele se duplica, então essa fita aqui vira 2, e essa outra cópia fica ligada à cópia principal pelo Czinho aqui, que é o centrômero. Isso aqui a gente chama de fase S. Depois disso, na fase G2, que é a preparação para a divisão celular, essa estrutura começa a se condensar em um cromossomo. Tá? Tanto é que na mitose aqui, tá? Isso aqui seria já a mitose, ela já está formadinha aqui, essa estruturinha bonitinha, e durante a anáfase, que é uma das fases da divisão celular, você tem a separação dos centrômeros aqui. Então, essa parte aqui vai para uma célula, essa parte vai para outra. Então, essa parte aqui se desespirala e volta a ser isso aqui. Então, aí depois ele vai se duplicar de novo, formar um cromossomo e vai ser separado
Isso aqui é um ciclo sem fim dentro das nossas células, tá bom? A gente pode organizar os cromossomos de acordo com alguns tipos, tá? Como assim tipos? A gente pode classificar eles de acordo com a localização do centrômero neles. O centrômero, como eu já expliquei para vocês, é essa regiãozinha que une as cromátides duplicadas ali, os dois cromossomos duplicados. Então, essa classificação aqui ela é muito menos funcional, ela é mais didática. Por quê? Porque a gente classifica desse jeito para entender o cariótipo. Então, quando eu falei para vocês que a gente tem 23 pares de cromossomos, ou 46, a gente vai ter toda essa variação de cromossomos aqui. Vai ter cromossomos que vão ser iguais a esse primeiro, igual a esses aqui, igual a esses aqui, igual a esses aqui. Tá? Qual que é a diferença entre eles? A posição do centrômero vai definir o nome que esse cromossomo vai ficar. Quando o centrômero está bem no meio da molécula duplicada e divide aqui em partes iguais, isso aqui era para ser igual, né? Mas tudo bem. Ele é chamado de metacêntrico, porque está bem no centro do centrômero. Todo mundo concorda? Está bem no centro, divide em duas partezinhas iguais aqui. Então, metacêntrico, ele forma um X certinho. Quando você tem uma diferença entre as cromátides, um braço longo e um braço curto, ele é chamado de submetacêntrico. Então, você tem um deslocamento desse centrômero mais para cima um pouquinho aqui, ou mais para baixo, né? Dependendo do jeito que você estiver olhando. Geralmente, ele é colocado para cima. Então, ele é chamado de submetacêntrico, porque ele está acima do centro ali. Tá? Acho que é fácil de entender. Quando esse centrômero está lá em cima, já no topo das cromátides ali, e só tem uma zona satelitária, lembra da zona satelitária que eu expliquei para vocês aqui? Tá? Que ela é uma região com sequências repetitivas e tudo mais. Quando só tiver isso e depois você já tem o centrômero, ele é chamado de acrocêntrico. Tem espécies de animais que todos os cromossomos são acrocêntricos, principalmente peixes. Alguns peixes recifais que eu trabalhei no mestrado tinham um cromossomo todos desse jeito assim. Era muito difícil de diferenciar um do outro porque era tudo igual. E por último, a gente tem os telocêntricos, quando o centrômero fica bem na ponta. Tá lá na pontinha, dividindo aqui as duas cromátides iguais. Então, isso aqui, dentro de um genoma, de um cariótipo, você vai ter vários tipos de cromossomos diferentes. E aí eu chego nessa última palavrinha que eu acabei de falar, cariótipo. O que é um cariótipo? A gente, no caso o ser humano, a gente organiza todo o material genético do nosso corpo em uma estrutura que a gente chama de cariótipo. O que é isso? Todos os cromossomos do nosso corpo reunidos para tirar uma foto aqui como se fosse um time de futebol. Você junta todos eles ali, da ordem do maior para o menor, tá? E se for uma espécie como a nossa, que tem os cromossomos sexuais, eles geralmente ficam separados, mas você organiza eles do maior para o menor aqui, numa escalinha dessa aqui. Às vezes a gente divide em grupos, tá? Tem esses grupinhos aqui, mas a gente geralmente coloca uma numeração para todos eles. Então o cromossomo maior é o 1, o par maior, depois é o 2, o 3, o 4, o 5, e vai indo, tá? Essa classificação aqui ela é arbitrária, é só para a gente entender como funciona isso, e ela mostra todos os cromossomos de um indivíduo. Tá? Então esse aqui é o par 1, par 2, lembra que eu falei que eles são duplicados? Né? Você tem dois cromossomos de cada. Uma coisa que vocês não podem confundir, vocês estão vendo que eu falei que, por exemplo, isso aqui é um par cromossômico. Eu falei que esse cromossomo é um, esse cromossomo é outro. Cada um desses cromossomos está duplicado também. Então, tem uma cópia aqui, uma cópia aqui, uma cópia aqui e uma cópia aqui. Então, você tem, na verdade, 4 cópias do material genético. Concorda comigo? Por mais que um cromossomo ele seja estruturalmente idêntico ao outro, ele tem algumas diferenças nos genes ali, né? O famoso azão e azinho, que a gente vê em genética, mas ele vai ter 4 moléculas de DNA ligadas. Então, quando a gente tem a divisão desse cromossomo, você corta aqui no meio e vai 2 para cada lado. Tá bom? Então, isso aqui é o cariótipo. Geralmente, a gente expressa isso dentro de uma espécie para ficar mais fácil da gente caracterizar ela. Cada espécie vai ter um cariótipo diferente, dependendo da quantidade de cromossomos presentes no interior dela. Certo? Então é isso. A aulinha aí básica a respeito disso. Ela é base para a gente conseguir entender depois o processo de divisão celular, porque o entendimento desses caras aqui, né, desse lado, desculpa, desses cromossomos aqui é extremamente importante para a gente poder aprender o processo de divisão celular. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode escrever aqui embaixo nos comentários ou me perguntar. Estou à disposição a todos. Então é isso. Valeu, pessoal.
Muito obrigado.